começar a nossa aulinha de hoje e agora a gente vai falar sobre inverso, simétrico e módulo. Inverso, número inverso, simétrico e módulo, tá? Matemática básica, professor Renato Padilha. Vamos lá. Número inverso ou recíproco. Inverso ou recíproco é aquele que, multiplicado por um determinado número, tem como resultado 1. Se você pegar dois números, multiplicá-los e o resultado for 1, então um é o inverso do outro. Então você pode dizer que o y é 1, se ele está multiplicando e parte dividindo, é 1 sobre x. Então, para encontrar o inverso, é só colocar 1 sobre x, tá? Você quer o inverso de 2, então vai ficar 1 sobre 2. Você quer o inverso de 3, que é o y. O inverso de 3 é 1 sobre 3. Assim por diante. Bacana? Quem é o inverso? Eu posso afirmar que 4/5 é o inverso de 5/4. É só inverter. Observe que o denominador foi para o numerador e o numerador veio para o denominador. Isso aqui são chamadas de frações inversas. Se você multiplicar essas duas frações, 5 vezes 4, 20, 4 vezes 5, 20. 20 dividido por 20 dá 1. Se o produto de duas frações for igual a 1, significa dizer que eles são um é o inverso do outro. Você pode dizer que 5/4 é o inverso de 4/5 e pode dizer que 4/5 é o inverso de 5/4. Qualquer um dos dois está certo. 1/7 é o inverso de 7. Só botar 1 aqui de baixo. Se você multiplicar 1/7, está aqui ele, por 7, 7 sobre 1, tá? Esse produto vai dar 1. 1 vezes 7 é 7, 7 vezes 1, 7, 7 por 7 dá 1. Logo, 7 e 1/7, eles são inversos um do outro. 2,7. 2,7 é 27 sobre 10. Esse aqui é o número decimal. Daí a fração decimal dele. Invertendo dá 10 sobre 27, tá? Então, esse aqui seria o inverso de 2,7. Se você multiplicar ou esse 2,7 ou esse aqui, 27 sobre 10 e 10 sobre 27, vai dar 1. Sempre que o produto for 1, eles são inversos um do outro. Determine os inversos. Quem é o inverso de 2/5? 2/5 é 5 sobre 2, 5 meios. Quem é o inverso de menos 7/8? É menos 8 sobre 7. Quem é o inverso de 1/4? 1/4 é 4. Quem é o inverso de menos 9? É menos 1 sobre 9. Quem é o recíproco de 2,39? É 2,39 sobre 100. Invertendo dá 100 sobre 239 sobre 100. Invertendo dá 100 sobre 239. Quem é o recíproco, mesmo de um inverso? Menos de 0,28. Menos 28 sobre 100, invertendo dá 100 sobre 28 negativo. Quem é o recíproco ao inverso de 4/9? É 9/4. 9 sobre 4. Quem é o recíproco de menos 3,277? Ora, isso aqui é um número decimal. É menos, isso aqui representa 3.277 dividido por 1.000. Que é o inverso? É menos 1.000 sobre 3.277. Então, inverter, bem simples. Ok? Agora o número simétrico oposto. Número simétrico oposto. Se você observar aqui no quadro, você tem o 4 e o menos 4. Ó. Eles estão à mesma distância do zero, a origem, tá? Esses números à direita são os positivos e à esquerda são os negativos. Estão à mesma distância, então eles são chamados de opostos ou simétrico. Aqui é como se fosse o seu nariz. Aqui é como se fosse o seu nariz e aqui é as suas orelhas. Eles estão à mesma distância, tá? O seu corpo é todo simétrico em relação ao seu nariz. O seu olho direito está à mesma distância do olho esquerdo. Se tivesse afastado, aí seria assimétrico. Assimétrico significa não simétrico, deformado. Já pensou se sua orelha fosse maior do que a outra? Se seu braço esquerdo fosse maior do que o outro? O tamanho do seu braço é igual ao tamanho do outro braço. Não muda de... A perna é igual. Se sua perna fosse menor do que a outra, aí você seria assimétrico. Você é todo simétrico em relação ao eixo de simetria. No caso, o eixo de simetria seria o nariz. Ok? Então, quando a gente fala em simetria, é a distância. Ela está na mesma distância, ó, tá?
ou oposto, quando for representado por uma reta numérica e possui a mesma distância do zero em relação ao outro número. Legal? Bacana, bem simples, né? O 4, o simétrico é o menos 4. Menos 4, o simétrico é o 4. Menos 5 é simétrico do mais 5. Ou mais 5 é simétrico do menos 5, tanto faz. O mais 7, o simétrico é o menos 7. Só mudar o sinal. O menos 36, o oposto é 36. Quando não vem o sinal é porque ele é positivo. Oposto ou simétrico é a mesma coisa. Fácil, né? Quem seria o oposto a 6? Seria o menos 6. Quem é o simétrico menos 8? Seria o mais 8. Quem é o oposto de 4? Seria o menos 4. Quem é o oposto de menos 9? Seria mais 9. Quem é o simétrico de 27? Positivo? É o menos 27, negativo. Quem é o simétrico de menos 13? É o mais 13. Quem é o oposto de mais 453? É o menos 453. Quem é o simétrico de menos 10.000? É o mais 10.000. Só mudar o sinal simétrico. Módulo de um número ou valor absoluto. O módulo é representado por duas barras. Barra, e você coloca o número aqui, ó, duas barras. Tem dois casos. Se esse número aqui dentro das barras for positivo, aí você coloca ele sem as barras. Agora, se esse número dentro aqui for negativo, dentro das barras for negativo, aí você tira as barras e bota o menos na frente para ficar positivo. Jamais o módulo, o resultado pode ser negativo. Então, o módulo de x será x se o x for maior ou igual a zero, ou seja, positivo. Agora, o módulo de x será menos x se o x for negativo. Menor que zero representa negativo. O módulo de um número seria a distância até o zero. O módulo de um número é 1, distância sempre positiva, né? E o módulo de menos 1 também é igual a 1, que é a distância positiva. O módulo é uma distância. Quem é o módulo ou valor absoluto de menos 40? É o 40. Se é negativo, aí você troca de sinal, porque vai ficar menos com menos vai ficar mais, né? Quando ele for negativo, você bota menos ele, aí fica menos com menos dá mais. É só mudar o sinal, fica melhor. Então, o módulo de menos 40 é o 40. O módulo de 64 é o 64. O módulo de menos 36 é 36. Muda o sinal. O módulo de menos 100 é mais 100. Muda o sinal. Quando for negativo, só quando for negativo. O módulo de menos 88 é 88. O módulo de 42 é 42 mesmo. Não precisa mudar o sinal não. Só quando ele for negativo. O módulo de menos 19 é 19. Legal? Então, quando ele for positivo é ele. Quando for negativo, aí você muda o sinal. Determine o valor do módulo desse número aqui, essa somazinha aqui, ó, tá? O cuidado que nós vamos ter é olhar se esse número aqui ele é positivo ou negativo. Se ele for positivo, eu vou repetir. Se ele for negativo, eu mudo o sinal de toda a expressão. Vejamos a resolução. O módulo de raiz de 11 menos 8 mais o módulo de 1 menos raiz de 11. Raiz de 11 é 3,3 mais ou menos 3,3. 8 é muito maior. Se você pegar 3,3 e subtrair menos 8, ele vai dar um número negativo, isso aqui, ó. Então, o módulo dele, você vai ter que trocar o sinal de toda a expressão. O 8 fica negativo, fica positivo. E o raiz de 11, que é negativo, que é positivo, fica negativo. Só isso. Esse sinal de mais esse aqui, ó, tá? Você tem que verificar se esse número aqui é positivo ou negativo. Se for positivo, vai ser ele mesmo. Se for negativo, tem que mudar o sinal. 1 menos raiz de 11. Raiz de 11 é 3,3, mais ou menos. Ora, 1 menos 3,3 vai ser um número negativo. Então, eu já sei que esse número é negativo. Então, eu tenho que mudar o sinal de toda a expressão. O raiz de 11, como está negativo, eu boto positivo. E o 1 que está positivo fica negativo. Ok? Corto mais raiz de 11 com menos raiz de 11, aí vai ficar 8 menos 1, resposta 7. É fácil? Se fosse positivo, aí você coloca ele. Você tem que ver se esse número aqui é positivo ou negativo. Se for positivo, é só colocar ele sem fazer nada. Agora, se for negativo, o que é negativo fica positivo, o que é positivo fica negativo. Bacana? Encontre entre os números a seguir qual o maior módulo. Aqui é o 47. O módulo desse aqui é 12. É só mudar o sinal aqui, ó.
Esse aqui é 62, esse aqui está maior de todos. Esse aqui, o mod de 84 é 84, a maior dos 4 aqui é esse aqui. E o mod de menos 93 é 93 positivo. Então, entre os números a seguir, o número a seguir, o maior módulo é o menos 93. Esse aqui é o maior módulo, que dá 93. Atividades para vocês. Qual o valor desse módulo? O valor do y, tá? Aí você vai ver. Esse número raiz de 2 é 1,42. 1,42 é maior do que 1, né? Então 1,42, se você pegar 1,42 menos 1, vai ficar 0,42, dá um número positivo. Então o módulo desse 1 vai ser ele mesmo, raiz de 2 menos 1. Aí menos, aí bota um parênteses, cuidado aqui, ó, bota um parênteses, menos. Esse número aqui vai dar negativo, porque aqui é 1 e aqui a raiz de 2 é 1,42. Ele vai dar um número negativo, então você vai ter que trocar toda a expressão aqui, ó. Aqui vai ficar o raiz de 42 menos 1, a expressão. Cuidado, tem um sinal negativo, aí multiplica e tal, a resposta é 0. Ok? Gostou? Dê um likezinho, aproveita e dá um likezinho, dá uma paradazinha, dá um like. Obrigado por assistir a aula, deixe seu comentário. Deixe seu like também, inscreva-se no meu canal, professor Renato Padilha, aqui de Fortaleza. Muito obrigado e aquele abraço. O meu e-mail é renato.padilha@flf.edu.br. FLF, Faculdade Lourenço Filho. Final, muito obrigado. Até a próxima.